Pessoal, então, boa noite. Para quem não me conhece, tá achando que quase todo mundo é do T3, T4, né? Para quem não me conhece, sou professor aqui de saúde integral do adulto. Né? Quem não me conhece vai me conhecer por muito tempo. Né? A gente tem uma convivência quase que familiar aqui, de tão frequente. Meninos, hoje nós vamos falar de uma doença muito importante na clínica médica que cada vez atrai mais atenção, atrai mais pesquisas, que é a obesidade. Né? Então a gente vai dar uma olhadinha sobre o que nós entendemos como causas da obesidade, quais são os tratamentos que hoje são indicados. Meninos, então primeiramente, o que a gente entende como obesidade? Obesidade é uma doença na qual eu tenho excesso de adipócitos, né? Excesso volumétrico, né? Não numérico, né? Já que numérico, a variabilidade numérica é normal entre obeso e não obeso, igual, melhor dizendo. Então é um excesso de adiposidade, tá? Onde eu tenho um estado pró-inflamatório. Né? Nós já fizemos várias pesquisas com obesos onde se revelou que nós temos excesso de fator de necrose tumoral, de interleucina 6. Tá? Então, é uma doença metabólica e endocrinológica onde eu tenho esse estado pró-inflamatório e onde, em decorrência disso, eu aumento o risco de doenças cardiovasculares. E é uma doença muito séria, porque é uma doença que reduz a expectativa de vida. Hoje nós temos estudos que mostram que a obesidade é capaz de reduzir até em 14 anos a expectativa de vida populacional. Pela Organização Mundial da Saúde, nós consideramos como sobrepeso o IMC maior ou igual a 25 e obesidade o IMC maior ou igual a 30. Então, já adiantando, um tópico que geralmente a gente fala depois, mas em termos de diagnóstico, para eu fechar o diagnóstico de IMC, de adiposidade, de obesidade, de adiposidade anormal, eu vou utilizar como medida fundamental o IMC. E o IMC, ele nos permite categorizar 4 grupos de excesso de peso. O sobrepeso, que é quem tem o IMC maior ou igual a 25. O obeso grau 1, que é quem tem IMC maior ou igual a 30. O grau 2, que é quem tem IMC maior ou igual a 35, e o grau 3, quem tem IMC maior ou igual a 40. Pelo amor de Deus, não usem a terminologia obesidade mórbida. Esse termo é estigmatizante, não serve para nada, não diz nada. Tá? É um termo que a gente tem que excluir do nosso vocabulário. É obesidade grau 3. Só que IMC não é a única forma que eu tenho de avaliar a adiposidade. Nós temos outras ferramentas que a gente pode utilizar na prática que são bastante úteis para determinar excesso de gordura. Porque vejam só, por exemplo, um atleta, um halterofilis, musculoso, ganhou peso através de massa magra. Se a PPMCD está T3 e T4, ele é obeso por isso? Não, visto que a definição é a adiposidade excessiva. Porém, a gente tem pacientes também que a gente aplica o PMC e ele vem normal. E quando você aplica outros métodos, você percebe que aquela pessoa tem uma adiposidade aumentada. Então, a gente pode utilizar como ferramenta a circunferência abdominal. A medida de circunferência abdominal, assim como o IMC, também oferece informações sobre risco cardiovascular. Então, a gente considera que há risco quando o homem tem uma circunferência maior que 94 ou a mulher maior do que 80 e risco aumentado se o homem tem maior que 102 e a mulher maior que 88. Também utilizamos a relação cintura-quadril. O que é a relação cintura-quadril? A gente pega a medida da cintura, pega a medida do quadril, divide uma pela outra. Se for maior que 0,85 mulheres, representa risco, aumenta a adiposidade.
e 0,9 é o ponto de corte para homens. E falando em métodos melhores para estimar a adiposidade, hoje nós temos a bioimpedanciometria, né? No caso da bioimpedanciometria, você já deve conhecer, vem dos ambientes de academia. Passa-se uma corrente, tá? Uma corrente elétrica no corpo, e assim a gente consegue determinar qual é a porcentagem de gordura de um indivíduo. Tá? Para homens é aumentado se for maior que 25%, para mulheres a partir de 30%. E é possível que alguém tenha adiposidade aumentada e tenha IMC normal. Aí nesse paciente a gente também tem que estabelecer condutas. Meninos, hoje nós evoluímos de tal forma que nós já temos métodos como a ressonância que vão medir até deposição de gordura dentro de células. Só para vocês terem ideia do nível que já chegou essa avaliação. Então nós temos densitometria que pode ser aplicada para avaliar, né, a adiposidade, ressonância, tomografia computadorizada, são hoje os novos métodos aí disponíveis. Mas falando aqui, né, de obesidade, vamos regredir um pouquinho no raciocínio e falar das causas. Eu acho que é muito fácil perceber que hoje a maior parte da população é sobrepesa ou obesa. Né? Isso é visível. Meninos, quando a gente fala em obesidade, nós estamos falando de uma doença metabólica endocrinológica que é multifatorial. Uma doença que é difícil se explicar. Tá? Nós ainda temos várias lacunas para explicar na explicação da obesidade. Importa fatores genéticos. Aí a gente percebe que os fatores genéticos têm grande importância no desenvolvimento da obesidade. É uma doença poligênica, multigênica. Importa, obviamente, o fator ambiental. Tá? Fatores evolutivos impactam no desenvolvimento da obesidade. E claro, a gente precisa ter noção que hoje nós estamos em um mundo onde obter calorias é muito fácil. E os alimentos são cada vez mais ricos em calorias. Vejam só, 2 milhões de anos atrás, 2 milhões de anos atrás, 20 mil anos atrás. Tá? Há 20 mil anos atrás, a espécie humana ela era caçadora, nômade. Né? A gente é sedentário, tem cerca de 10 mil anos. Caçava-se para comer. O que significa caçar para comer? Significa que se eu não tiver sorte na caça, eu não como. Logo, como o corpo humano evoluiu diante disso? Eu preciso armazenar o máximo que eu consigo para que dessa forma eu não morra de fome. Hoje, 20 mil anos depois, a gente precisa caçar para comer? Imagina, né? O Gustavo aqui todo magrinho, saindo no meio do cerrado para caçar. Não foi nada, eu morri de fome. Brincadeira, Gustavo. Gente, hoje nós não somos mais o povo caçador, mas temos ainda os mesmos genes que nos fazem armazenar. E estamos no universo onde as comidas são cada vez mais calóricas. Nós precisamos de cerca de 1.500 a 2.000 quilocalorias por dia na refeição. Qualquer sanduíchezinho daqui do PK, pode ir atrás das informações aí, tem entre 400 a 600 quilocalorias. Cecílio, você consome daqui? 3, 4 você já exagerou. Mas uns 2. Mas os 2 você come uns 2 daquele, bebe 500 ml de coca, come um milkshake, bate uma batata frita.
e dependendo de chegar em casa ainda está com fome. Então ficou muito fácil a gente conseguir caloria. Hoje nós consumimos muita caloria e gastamos pouco. Convenhamos. Quem aqui tem carro? Tem padaria perto da casa de vocês? Vocês vão a pé? Leite. Nós chegamos num nível onde a gente não sai, né, de casa a pé. Tá? A gente inventou tudo o que é possível para a gente fazer o menor quantidade possível de movimento. TV tem controle. Você controla tudo pelo celular. A gente compra as luzes, né? Que responde a som, a palma, tudo para a gente não ter o quê? Que andar, fazer movimento. Então a obesidade nada mais é do que um processo resultante do desbalanço entre consumo, que é exagerado, e gasto energético, que é cada vez mais baixo. Tá? E meninos, nós sabemos também que a obesidade está relacionada a disfunções da microbiota. Não sabemos bem o que gera isso, talvez seja a alimentação rica em gordura que a gente adota, a alimentação rica em carboidrato, mas a gente sabe que a microbiota das pessoas que são obesas, ela está alterada de forma que o intestino produz menos incretinas, vou falar melhor delas para frente, e o indivíduo vai ter menos saciedade. Tá? Então esses são os achados que a gente tem para explicar a obesidade. E claro, a obesidade também ela pode ser desencadeada por doenças. A gente tem, né, o hipocortisolismo. Tá? A gente tem a síndrome de Cushing, que pode gerar obesidade. A deficiência de GH pode gerar obesidade. Nós temos as obesidades monogênicas, que são alterações genéticas de único gene que geram obesidade, mas são doenças mais raras. Medicamentos também podem afetar, né, no desenvolvimento da obesidade. Hoje a gente sabe que medicamentos antipsicóticos, olanzapina, clozapina, pode gerar ganho de peso. Antidepressivos, os triciclos, amitriptilina, nortriptilina. Eventualmente, beta-bloqueadores também podem gerar ganho de peso. E claro, campeão no ganho de peso são os glicocorticoides. É que cada vez, né, prednisona, prednisolona, hidrocortisona, é que cada vez são mais abusados pela nossa população. Eu trouxe esse esqueminha aqui para explicar, tá, mais ou menos como ocorre a fisiopatologia da obesidade. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que, quando eu falo em obesidade, a gente tem que falar dos mecanismos de saciedade. E a saciedade é controlada pelo nosso hipotálamo. O hipotálamo tem um centro que vai regular a saciedade e vai também regular a adiposidade. E claro, vai atuar junto com outras partes do sistema nervoso central, como o sistema límbico, né? Tem a questão também relacionada ao prazer, a recompensa de comer, que vão afetar a obesidade. Senhores, quando a gente ingere um alimento, essa ingestão é estimulada pela grelina, né? A grelina produzida pelo estômago estimula a fome. Quando a gente ingere um alimento, vai haver, tá, uma distensão do meu estômago. Vão haver alterações do meu intestino, de forma que a gente libera incretinas. Tá? Entre elas, a principal é o GLP-1. É um peptídeo que vai atuar lá no hipotálamo e não vai nos gerar saciedade. Também no tecido adiposo, quando a gente alimenta, quando a gente consome caloria, ele libera leptina, que
também no hipotálamo gera saciedade, e além disso, a leptina estimula o gasto energético. Logo, consumir uma grande quantidade de calorias ou ter um grande gasto. No obeso, por mecanismos que a gente ainda não sabe quais são, nós notamos que há uma resistência à leptina. Isto é, eu posso liberar muita leptina, mas isso não vai ter efeito no meu hipotálamo. Logo, o obeso ele não vai ter saciedade. E não vai ter saciedade. E ao mesmo tempo, como a leptina não faz efeito, o gasto energético vai ser baixo. Nós temos no obeso também a disbiose, a alteração intestinal, a alteração das bactérias, da microbiota intestinal. De forma que o intestino produz menos incretinas, menos GLP-1. Em decorrência disso, o obeso vai ter menos saciedade. E, gente, o GLP-1 ele tem um papel importante porque toda vez que a gente come, o intestino libera GLP-1, o GLP-1 vai lá no pâncreas e estimula o pâncreas a liberar insulina. Se eu não tenho esse GLP-1, meu pâncreas eventualmente libera menos insulina, acabo gerando hiperglicemia. Em consequência disso, o pâncreas vai ter que liberar o quê? Mais insulina independente da sinalização de GLP-1. E quando eu tenho muita insulina no meio, as células que dependem da insulina para obter glicose, os adipócitos, os músculos esqueléticos, alguns hepatócitos, as células vão acabar escondendo esses receptores de insulina. Isso ocorre em qualquer mecanismo fisiológico. Se eu tenho muita sinalização, eu escondo o receptor. Em decorrência disso, o que vai acontecer no meu corpo? Eu vou estar liberando muita insulina, o corpo receptor gera resistência à insulina. A insulina é um hormônio anabólico, isto é, ele estimula a guardar, formar substância. Então ele vai atuar lá no centro, no centro da adiposidade do hipotálamo, fazendo com que o corpo guarde mais gordura. Então a resistência à insulina favorece esse processo de adiposidade. Então percebam, é multifatorial e é complexa, todas essas etapas de desenvolvimento da obesidade. E vamos falar de epidemiologia aqui, que é muito importante. Senhores, quando a gente fala de excesso de peso, pessoas com IMC maior ou igual a 25, o estudo feito em 2023, pelo Vigitel, levantamento de dados via telefone, em adultos, mostrou que nas capitais, a maioria apresenta cerca de 60% de indivíduos adultos com sobrepeso. Para vocês terem ideia, esse dado se aproxima muito dos Estados Unidos, onde cerca de 70% da população já tem excesso de peso. Agora, em termos de saber quantos obesos tem no Brasil, nossos dados são um pouco deficitários, tem poucos estudos. Mas, no homem, sexo masculino, a obesidade é cerca de 17%, e no sexo feminino é cerca de 24%. E o curioso foi os fatores de risco que eles identificaram. É claro, população menos alfabetizada tem mais obesidade, mas isso é fácil de deduzir. Por quê? Porque alimento muito calórico e de péssimo potencial nutricional é mais barato. É mais fácil você comprar um quilo de carne ou um quilo de salsicha? Salsicha. Um quilo de verdura ou um quilo de salsicha? Um quilo de salsicha. Essa população tem mais obesidade. Também foi encontrado mais uma população negra. Explicação de problema bate aqui também. Mas tem um dado curioso, um dado muito interessante. Vocês já ouviram aquela? Casou engorda.
namorou, juntou engorda. Pois essa pesquisa de 2013, o levantamento nacional, descobriu que pessoas que vivem com companheiros têm maior risco para obesidade. Tá? Meninos, e por que a gente bate tanto na tecla, fala tanto em obesidade? A gente fala tanto em obesidade por conta das complicações. Existe muito uma fala em redes sociais, TikTok, vocês já devem ter ouvido, que é a fala obeso saudável, ou obeso metabolicamente saudável. Vocês já ouviram esse termo? É claro que tem dois lados. Primeiro, a medicina em si, ela é historicamente uma ciência paternalista, que acha que ela tem que falar o que o indivíduo tem que fazer ou não na vida dele. Né? A gente tem essa mania, né? O próprio curso nos ensina essa mania, né? Como se a gente tivesse que fazer escolha por terceiros. Claro que existe médicos que são aficionados à obesidade. Você foi lá para tratar uma unha encravada e vai falar, tá gordinho, hein? Qual é a relação de obesidade e unha encravada? Nenhuma. Foi lá, tá careca, você tá gordinho, hein? Gente, claro que isso gera um constrangimento e afasta o obeso. Mas a gente tem que tomar cuidado. Tá? Não pode ser também a obesidade é normal, não vamos fazer nada com isso. Não, obesidade é uma doença. Porém, tem aquela parte da ciência que também é igualmente catastrófica, que não trata obesidade, não quer conversar sobre ela, sobre a égide de que muitos obesos têm colesterol normal, glicerídeos normal, glicose normal, que é o obeso que a gente chama de metabolicamente saudável. Contudo, só pelo fato do IMC estar alterado, isso já representa maior risco que a população, do que aquele que apresenta, né, a população normal. Tá? Então, esse termo obeso metabolicamente saudável ele é muito questionado dentro da literatura séria sobre o assunto. Tá? Isso não deve ser utilizado como égide para não tratar obesidade. Né? Um caso severo de quem usa a obesidade aí de uma forma, meu Deus, caótica. A Thaís Carla, vocês já viram ela no TikTok? Né? Ela usa aquilo ali de uma forma caótica. Né? Depois dê uma olhada aí para vocês verem. Gente, obesidade é uma preocupação para a gente porque existe uma correlação direta, linear, entre obesidade e dislipidemia. Quanto mais obeso eu sou, maior o meu colesterol, maior meus triglicerídeos. E não é tão linear assim, mas também vai ser maior os meus triglicerídeos. Tá? Meninos, obesidade é um estado pró-inflamatório. Logo, esse estado induz resistência à insulina. Logo, eu tenho 2 vezes mais chances de ter diabetes. 2 a 3 vezes mais chances de ter diabetes. Diabetes mais dislipidemia, isso acaba virando o quê? Placa de ateroma. Tá? Acaba virando placa de ateroma. Acaba gerando a disfunção coronariana e pode gerar o infarto. Meninos, quem é obeso tem maior risco, 2 vezes mais risco de ser hipertenso. A cada quilo que a gente engorda, aumenta em 4% o risco de hipertensão. Tá? Também outras doenças podem aparecer nesse contexto. Vocês já ouviram falar sobre a síndrome da apneia do sono? É o síndrome da apneia obstrutiva do sono? É um quadro onde o paciente está dormindo, chega um momento do sono onde ele entra em apneia. Esse é um quadro onde o paciente retém CO2, aí ele hipoventila. Isso gera descarga adrenérgica, logo ele acaba desenvolvendo hipertensão, acaba desenvolvendo dislipidemia, associado a esse quadro de apneia, além de aumentar o risco de morte súbita. Senhores,
A obesidade aumenta a pressão intratorácica. Logo, pode aumentar a pressão, né, pulmonar, gerando quadros de hipoventilação, retenção de CO2, hipoxemia, um quadro que a gente chama de síndrome de Pickwick. Tá? Sabe aqueles pacientes às vezes mais obesos, você fica auscultando ele, né? E ele fica um tempão até, né, ele inspirar, tá? Pode ser síndrome de Pickwick. Meninos, obesidade, fora isso, aumenta o risco de algumas neoplasias. Aumenta o risco de osteoartrose de quadril. São várias doenças que apresentam íntima relação com a obesidade. Então, nessa pegada, fica bem claro que nós, tá, somos médicos dessa geração, devemos saber as ferramentas disponíveis para o tratamento da obesidade. Quando eu pego um paciente com obesidade e vou tratar, o meu objetivo é que ele perca de 5 a 10% de peso no período de 6 meses. Ah, mas nem sempre isso é uma meta realística, uma coisa que a gente vai discutir aos poucos. Então, primeira coisa, tratamento não farmacológico. Eu devo estabelecer para qualquer pessoa que tenha, tá, excesso de peso. Qualquer pessoa que tenha excesso de adiposidade, tá, e outros exames. E vamos falar sobre ela, aquela que é cheia de mitos, a reeducação alimentar. Né? Lembrando que o correto não é utilizar o termo dieta, porque dieta é tudo aquilo que você come. Tá? Você pode estar fazendo a dieta hipercalórica, mas ainda é dieta. Então, por isso a gente deve usar o termo reeducação alimentar. Mas muitas das vezes eu vou utilizar o termo dieta aqui, que é o termo popular. Tá? Quando a gente fala de dieta restritiva, simplesmente chamam de dieta. Meninos, se vocês pesquisarem agora obesidade e dieta no Google, vai aparecer dieta da lua, jejum intermitente, dieta mediterrânea, dieta de não sei o quê, dieta dos pés de Judas, por aí vai. Vai aparecer umas 300 coisas. Ou senão vai aparecer aqueles anúncios maravilhosos, né? Veja como a atriz de Avenida Brasil perdeu 12 quilos em 5 dias. E fica piscando ali na tela. Gente, vejam só. Para perder peso, não importa qualquer dieta adotada. Segredinho nosso, tá? Não importa a dieta. Sabe a única coisa que importa? Que haja déficit calórico. Que haja um déficit de cerca de 500 a 1000 quilocalorias por dia. Então, nosso habitual, né, de 1500 a 2000, geralmente é prescrito dietas que variam de 1200 a 1500 quilocalorias por dia. Tá? Não é muito aconselhado fazer dieta com menos que 1200 quilocalorias por dia. Não. Senhores, essa dieta, pensando só em perder peso, pode ser com cerveja, pode ser bebendo óleo, pode ser lambendo açúcar. Desde que faça déficit, vai perder peso. Tá? Não precisa ficar comendo estilo tirado do Himalaia num dia escuro, a 32 graus, tá? Em cima de um bezerro. Gente, só que aqui a gente tem que lembrar que nós queremos um obeso saudável. Então é isso que tem que movimentar a nossa escolha de dieta: saúde. E aí vem a questão. Tem dois grupos de dietas que brigam na literatura. A dieta muito restritiva. O que é a dieta muito restritiva?
É aquela dieta que traça coisas que não é do seu habitual. A geleia que você só acha para comprar no de sul. Vai te mandar de lanche comer frisares. Tem que ser pão integral de 60 grãos. Mas não pode ser qualquer grão, tem que ser grão do país específico. Você não vai poder comer carboidrato direito. Nada de fritura. Sabe para quem dieta restritiva funciona? Atleta de alta performance funciona. Ele perder um peso rápido ali, tudo. Fazer uns 5 dias daquela dieta para ele funciona. Agora, para o indivíduo normal, ninguém adere à dieta muito restritiva. Ou às vezes até adere. Fala, agora eu vou fazer dieta. Vai lá primeiro dia, pesando comidinha, fazendo tudo bonitinho. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Chega no 7º dia, se até Deus descansou depois de fazer o mundo, né? Quem sou eu para não sair da dieta? Aí vai lá no 7º dia e faz o quê? Esquece as restrições todas e faz o dia do lixo. Esse dia do lixo você come 4, 5, 6 mil calorias. Compensa o déficit da semana inteira. Então assim, dieta muito restritiva não funciona. Vamos colocar o caso do Brasil. Gente, tirar arroz e feijão do brasileiro é burrice. Quando você está prescrevendo a dieta, claro que isso não vale tanto para a gente prescreve. Né? Mas quando a gente está prescrevendo a dieta, falando aí do lado dos nutricionistas, ela tem que fazer sentido. Ela tem que respeitar a cultura do indivíduo. Ah, o senhorzinho da roça pobre. Eu vou prescrever verdura que tem no planta, que é caro, que é difícil de encontrar? Não vou. Então tem que respeitar algumas lógicas. Respeitar que a gente come café, que a gente come almoço, que a gente come jantar, que no mínimo. Tá? Então tem que respeitar essa lógica. Vou prescrever um jejum intermitente com um senhorzinho que mal sabe ler, vai ficar o dia inteiro, né? Como diz aí no popular, vai ter um cangolê durante o dia, né? Tem uma hipoglicemia, passar mal. Não devo. Gente, e outros tipos de dietas, né? Outros grupos de dieta que a gente fala. A gente tem as dietas com baixo teor de gordura, são várias delas, a mediterrânea se enquadra aqui, tá? Por exemplo. E as dietas com baixo teor de carboidrato. O que a gente descobriu? Dietas com baixo teor de gordura são mais eficazes do que as dietas low carbs na perda ponderal e também são melhores de adesão. Tá? E claro, junto com a reeducação alimentar, lembrando que isso eu tenho que fazer por no mínimo 6 a 12 meses, eu tenho que entrar com atividade física. Hoje é recomendado intensidade física de intensidade moderada, tá? De baixo impacto, de 200 a 300 minutos por semana. Que atividade física que eu posso recomendar? Natação, hidroginástica, caminhada, musculação. É claro que nesse eu faço um parênteses, né? Se o obeso gostasse de academia, não estava obeso. Você está obeso é justamente porque não gosta daquela porcaria. Então não adianta. Esses meses atrás eu pensei assim, vou perder peso, vou entrar na academia. Sempre pensei assim, eu não faço academia porque eu nunca paguei muito tempo, senão eu vou ficar com dó do meu dinheiro. E geralmente a gente tem dó do dinheiro da gente, né? Paguei 6 meses. Agora eu vou 6 meses firme. Foi uma semana. As outras 23 semanas eu nem apareci lá. Nem para pagar. Inclusive fiquei devendo que eu não ia lá nem para pagar, para não correr o risco. Eu entrar e fazer. Que ambiente horroroso é aqui. Ambiente quente, cheio de coisa de metal, com gente com cara esquisita, suado e fedendo. Com música de qualidade questionável, não dá. Não dá, perturba o espírito, sabe? É um negocinho de aula. Não dá. Então, claro, as atividades têm que ser adaptadas para aquilo que, né, vai ser mais agradável ao obeso. Senhores, obviamente eu não posso prescrever crossfit para obeso.
Você tem que lembrar que o Gustavo, coitado, você olha para ele, dá vontade de dar comida para ele. E eu, que todo mundo tem vontade de tirar, tenho mesmo joelho. Então, gente, você prescreve um crossfit para esse cara, ele vai ter o quê? Esse obeso vai ter lesão de menisco. Vai ter lesões aí de múltiplas articulações, de joelho, quadril, vai tudo pro saco. E, obviamente, ele vai fazer 2 dias, ele vai sentir dor, ele vai fazer o quê? Cascar fora, ninguém vai ficar fazendo uma coisa que causa dor e desconforto. Né? E é muito importante aqui, no tratamento da obesidade, entrar com psicoterapia. Gente, o obeso é preciso entender que, primeiro, é um processo demorado, é um processo que envolve múltiplas falhas, envolve estresse. Alguém que já ficou sem comer carboidrato ou açúcar, como é que ficou seu humor? Então, assim, a gente precisa aprender a lidar com essas frustrações como mau humor, por isso a psicoterapia é muito importante. Tá? E a obesidade, ela tem uma coisa interessante. Quanto mais peso eu perco, mais dificuldade eu vou ter em perder. Então, na primeira semana, perdi 2, 3 quilos, que delícia, que beleza. Minha meta de perder 30 quilos está aí. Chegou a segunda, terceira semana, vai estar perdendo 1 quilo. Chegou na quarta, você está perdendo 500. Aí você olha para aquela média, para aquela seu objetivo, para sua meta, tá lá na puta que pariu. Você fala, poxa, tô sofrendo, minha meta tá tão longe, eu vou jogar isso fora. E a gente desiste. Tá? Recaídas são extremamente comuns na obesidade, mais do que no tratamento de qualquer dependência de droga, tá? De drogadição. Senhores, então é preciso, quando está tratando esse paciente, motivá-lo, estabelecer metas reais. É porque o cara está com MC de 40 que ele precisa perder 30, 40 quilos de uma vez, não. Vamos conversar só sobre 5% do seu peso. Vamos de pouquinho em pouquinho. Vamos comemorar cada peso perdido. Vamos valorizar o paciente. Olha, parabéns, o senhor está fazendo muito bem, o senhor aderiu muito bem à terapêutica. Gente, um pouco lá nós falamos muito disso, e às vezes a gente esquece de falar isso na medicina, mas palavras têm poder. Seu poder enquanto profissional de saúde de motivar ou desmotivar alguém é maior do que você pensa. Você tem que entender que aquele paciente, quando ele está sendo atendido por você, ele te encara como uma autoridade. Se você falar para o paciente que ele vai morrer, ele vai vender casa, carro, tá? Jogar tudo em aposta, gastar tudo em festa, porque a sua palavra ela tem um poder psicológico naquele paciente. Então, motivar, falar, olha, muito bem, olha, só perdeu tanto, olha, nós estamos caminhando bem, isso faz diferença na vida do paciente. São coisinhas bobas de comunicação que vão impactar muito na vida desse obeso. Tá? E claro, fiz uma meta de 3 quilos, o paciente só perdeu 2. O que eu vou fazer? Olha, você não perdeu tanto que foi esperado, a gente vai precisar de mais tempo, mas você está de parabéns, houve uma perda. Eu gosto muito de uma série, que é a Quilos Mortais. Vocês já assistiram? Dr. Now? Ele tem uma abordagem muito interessante. Na maioria das vezes, os pacientes não conseguem atender a meta. Ele desmotiva, ele fala, nossa, nós precisamos de mais mudanças, mas você está no caminho certo, você está perdendo uma quantidade boa de peso. Ele é bem motivador ali para aquela situação, né? Para aquele obeso dos quilos mortais, que é um obeso que onde já se falhou todo tipo de tratamento. E uma coisa que impacta muito, ainda nessa questão do tratamento, no farmacológico, é o apoio
familiar. Gente, se eu moro junto com alguém e eu quiser perder peso, os dois têm que fazer educação alimentar juntos. Ninguém dá conta de fazer isso sozinho. Imagina, quero perder peso. Estou comendo alface, cenoura e abobrinha. Sai na mesa. Tem um hambúrguer. Nessa hora ele fica sedoso, lustroso, cheiroso, simpático. Ele começa a conversar comigo, a sensualizar. Não tem jeito. Eu vou ceder. Então, meninos, tem que ser feito por todo mundo que está naquele antro familiar. Dr. Mal é outro que eu gosto de dar exemplo. Geralmente, no primeiro período que ele avalia o paciente, muitas vezes ele interna para perder peso. As pessoas perdem muito bem. Aí ele manda o paciente para casa. O que acontece nessa hora? Desanda, volta a ganhar peso. Por quê? O núcleo familiar, está todo mundo comendo aquela gororoba que os americanos chamam de comida, né? Que é hipercalórica. Então, o obeso volta a ganhar peso. E uma coisa que eu particularmente tenho trabalhado e aconselho muito é o diário alimentar. Vocês já viram? Nós temos muitos aplicativos. Eu, por exemplo, gosto muito do MyFitnessPal. É um aplicativo onde cada refeição você lança a quantidade de cada alimento que você consumiu e ele te dá quantas calorias você consumiu naquela refeição. Então, é um aplicativo muito interessante que, inclusive, consegue estabelecer metas de carboidratos, de proteínas, de lipídios por refeição. E, claro, a gente tem outras, né, opções, mas esse eu acho ele mais intuitivo, fácil de se mexer. E vamos agora para o tratamento medicamentoso, tratamento farmacológico. Vejam só, para quem que eu indico? O tratamento farmacológico é indicado para quem tem IMC maior que 30, ou IMC, tá? Aí no caso maior ou igual, tá? Ou maior ou igual a 25, juntamente com comorbidades. Então, se você tem um sobrepeso que tem hipertensão, que tem diabetes, que tem dislipidemia, ele já pode receber tratamento farmacológico. Os nossos tratamentos hoje basicamente buscam gerar saciedade, aumentar a gasto energético e inibir a absorção de nutrientes. Senhores, termos de medicamento. Um dos medicamentos mais antigos que a gente tem no tratamento da obesidade é a fentermina. Tá? É um medicamento que pode ser utilizado por curto prazo, que gera saciedade. Tá? Inclusive, tem algumas combinações dela que estão sendo muito bem avaliadas na perda de peso, porém é um medicamento que eu saiba não tem aprovação pela Anvisa, não tem no Brasil. Tá? Então, aqui no Brasil, o medicamento mais antigo é a sibutramina. A sibutramina, se vocês gostam do CRM de vocês, se tiver, eu aconselho que vocês nunca a prescrevam. Inclusive, é um medicamento que o FDA proibiu. Aí a Anvisa mantém. A sibutramina, ela vai lá no seu cérebro, bloqueia a recaptação de noradrenalina, bloqueia a recaptação de serotonina e com isso ela consegue gerar saciedade. Só que, gente, essa noradrenalina que ficou ali na felicidade vai hiperativar seu corpo. Então isso vai te gerar ansiedade, vai te gerar insônia, palpitação, arritmia, morte súbita. Viu que beleza? A sibutramina, segundo um estudo chamado SCOTS, ela aumenta em 16% o risco cardiovascular de quem está usando. Sim, ela leva a perda de peso, a média de 5 kg de perda.
ela melhora o perfil glicêmico relativamente. Mas o risco de utilizar essa vitramina é muito alto. É uma medicação que eu não posso prescrever para quem tem arritmia, para quem tem insuficiência cardíaca, né, cardiopatia em geral, para quem tem hipertensão arterial descontrolada, para quem tem diabetes tem alto risco, para quem é menor de 18 anos ou maior de 65. Pelas recomendações americanas, os benefícios não superam os malefícios. Tanto que hoje, se você for prescrever isotramina, tem uma receita específica, o paciente tem que assinar o quê? Assinar que ele é conhecedor dos riscos associados à medicação. Assim, não recomendo mesmo a utilização desse medicamento. Tá? Não recomendo. Gente, se a sibutramina não é mais uma opção viável, surge então o Orlistat. Vocês já ouviram falar do Orlistat? Já conheceram alguém que usa? O Orlistat, ele bloqueia as lipases intestinais. Se eu bloqueio lipase, eu não quebro gordura. Logo, eu não vou absorver esses lipídios. Então, esse lipídio fica na luz do meu intestino. Ele é um fator osmótico, logo ele atrai água. E gera uma puta de uma esteatopéia. Vamos para o jargão popular? Usar o Orlistat é aquele famoso peidou, cagou, espirrou, cagou. Gente, se você for no churrasco, comer uma carne, beber uma cervejinha, você precisa ter certeza que lá vai ter 2 banheiros e um vai ser exclusivo para você. Então, o que não falta por aí na internet é relatos de gente que evacuou na roupa devido ao uso de Orlistat. Fora isso, gera muitos gases abdominais, né, que a gente chama de meteorismo, gera flatulência. Lembre-se que parte das nossas vitaminas são lipossolúveis, a K, a A, a D, a E. Então também pode gerar hipovitaminose. Porém, o Orlistat, no geral, é um medicamento seguro, é um medicamento que a gente pode utilizar por longo prazo e também vai gerar uma perda de cerca de 4 a 5 quilos, tá, de perda ponderal. Lembrando que esses medicamentos devem ser utilizados por 6 a 12 meses no mínimo. Tá? E outro detalhe importante, esses medicamentos, né, para vocês, meninas, que chegam no final do ano, olha para o espelho e falam, ai meu Deus, uma barriguinha. Meu vestido super colado do ano novo vai me deixar definida. Vai mostrar essa barriguinha, eu vou tomar remédio. Não, eles não servem para isso. Até porque vocês não têm disfunção metabólica, logo o medicamento não vai funcionar. Tá? Em geral, não funciona. Senhores, muito utilizado no passado foram os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Tá? Esses medicamentos, eles reduzem a compulsão alimentar. Eles tratam essa parte emocional da fome. Que nós temos a fluoxetina, o principal deles, o escitalopram, paroxetina. Tá? Mas a fluoxetina tem mais efeito. A perda ponderal nem é tão grande, cerca de 2 a 6 quilos. É medicamentos que eu não posso utilizar por longo prazo. E eu só devo entregar se o paciente tiver um transtorno de saúde mental. O quê? Uma depressão, uma ansiedade, um transtorno compulsivo alimentar, uma bulimia, um transtorno depressivo maior. Nesse caso eu digo, senão deve ser utilizado para perda ponderal. Foi. Se o paciente tiver com uma depressão muito grave, não ia ajudar. Qual a? Não. Ela acaba tendo, não tem um efeito tão global, tá? E assim, ela nunca foi testada de fato para outra coisa além de perda de obesidade, além de perda ponderal. Tá? Então, a priori não. Eles podem ser
medicações aqui? Podem sim. Eles podem usar associação. O Ozempic é semelhante ao Moissac? Não. Vou chegar nele daqui a pouco. E aquele que não tem a sua aceitação no Brasil, ele pode ser associado a outra forma de universidade? Na verdade, ele só tem uma associação, tá? Que inclusive já é feita, já é vendida pronta, que é a associação com topiramato. Vamos falar dela mais pra frente. Gente, agora vamos falar do santo graal da perda ponderal. Do que de fato funciona, do que de fato leva o paciente a perder muito. Tá? O santo graal da perda ponderal vai te custar ao menos R$600 por mês. Então, prepara R$12.000 para se tratar. Tá? O santo graal hoje são os análogos do receptor de GLP-1. Como esses medicamentos atuam? Eles retardam o esvaziamento gástrico. Logo, se você comeu no almoço, faz uma endoscopia. Às vezes, 24 horas depois, seu estômago e seu intestino ainda vai estar cheio. E dessa forma, ele induz saciedade. Além de melhorar o perfil metabólico, melhorar a hemoglobina glicada, melhorar a questão dos lipídios, tá? A dislipidemia. Os análogos do receptor de GLP-1, o mais básico deles é a liraglutida. Nome popular, tá? Que é o nome comercial, Saxenda. A Saxenda a gente começa com 0,6 mg por dia e vai aumentando 0,6 a cada semana até chegar a 3 mg por dia. A liraglutida tem duas injeções, a Victoza e a Saxenda. Só que na obesidade a gente só usa a Saxenda, porque a Victoza não tem doses tão altas. Tá? A miligrama da Saxenda é maior do que a Victoza. Em média, um tratamento vai sair cerca de R$700 por mês. Mas oferece-se uma perda ponderal considerável, cerca de 5 a 10% do peso. Tá? Seja para pacientes diabéticos ou não diabéticos. Esses medicamentos, para quem não sabe, também são para o tratamento de diabetes. E aí vem uma opção melhor. Mercado entrou em polvorosa. Semaglutida. Nome comercial, que é subcutâneo, Ozempic. E agora nós temos a opção oral, que é o Rydelso. Meninos, o Ozempic, a gente começa com cerca de 0,25 a 0,5 por semana. Ele avantaja com a aplicação semanal. E vai aumentando cerca de 0,25 a 0,5 a cada 1 a 2 semanas, até que a gente atinja a dose aprovada para tratamento, que é cerca de 1,7 a 2,4 miligramas semanais do Ozempic. O Ozempic vai reduzir sua saciedade, é o mesmo mecanismo da liraglutida. Vai reduzir 60% seu risco de diabetes. E um estudo que saiu semana passada, a gente não sabe se é pela perda ponderal ou se é pelo fármaco, mas o estudo mostrou que pacientes que utilizavam o Ozempic tinham 20% de redução do risco cardiovascular. Isso é um achado impressionante. Não tem mais nada que reduz tanto o risco cardiovascular quanto o Ozempic. Tá? Então é uma excelente medicação. Senhores, só que foi obviamente um tratamento caro. Tratamento com Ozempic, tá? Cerca de 2,5 a 2 mg por semana, sai por volta de R$1.000, R$1.500 por mês. Tá? Vai sair bem caro. O Rydelso parece que é um pouco mais em conta. Tá? O Rydelso a gente tem de 7 a 14 mg, é um comprimido ao dia, se não me engano, sai uns R$600. Tá? É um pouco mais em conta. E agora vai ser lançado no Brasil a Tirzepatida, nome comercial Monjal. A Tirzepatida ela leva uma perda ponderal de média de 10 quilos. Porém, nos estudos iniciais da Tirzepatida,
Nós temos pacientes que perderam cerca de 18 quilos. Nós temos relatos de pacientes que perderam entre 30% a 50% do peso. Vocês têm ideia para fazer batida? Se perde mais peso do que com cirurgia bariátrica. É um medicamento que mês passado foi aprovado pela Anvisa e que o ano que vem, provavelmente, até março, vai ser comercializado. Meus pais já é. Então imagina qual o preço que vai vir desse medicamento para cá. Pode esperar de pelo menos R$ 1.500 a R$ 2.500 aí nesse tratamento. O que é? Canetinha também, é subcutânea. Todos eles são subcutâneos. Senhores, esses medicamentos, os três têm efeitos colaterais em comum. Eles podem gerar náuseas, vômitos, dor abdominal, que para muitos pacientes pode ser insuportável. Tá? Então, nem todo mundo vai se adaptar a essas medicações. Certo? E agora a gente tem um outro medicamento também muito bom disponível no Brasil, que é a bupropiona associada à naltrexona, que a gente chama de Contrave. O Contrave está por volta de R$ 450 a R$ 550 para adquirir. E ele é uma medicação que tem a bupropiona, que é um medicamento que reduz compulsões, e tem a naltrexona, que é um medicamento que atua lá no sistema de recompensa. A gente já utilizava para o tratamento de alcoolismo, que ela tira o prazer de se alimentar compulsivamente. Os dois combinados, você corta, né? Hipotálamo, e você corta o sistema límbico. Então, é uma excelente medicação, perda média aí de 5 ou 6 quilos, tá? Consegue levar a perda de cerca de 5% do peso. E o mecanismo principal é esse, então, de gerar saciedade, né? Tratar esse componente emocional da fome. Esse é o mesmo mecanismo, igual? Só que tem um detalhe. Não posso passar essa medicação por conta da bupropiona para quem já teve convulsões alguma vez na vida. Lembre-se, vai prescrever bupropiona, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é se já teve convulsão. E claro, também posso prescrever a bupropiona de 150 de forma isolada, tá? Só que a perda ponderal é inferior ao contrário, obviamente. Eles usam muito Venvance para tratamento de compulsão alimentar. Sim. Nesse caso, o bupropiona seria melhor para compulsão alimentar do que Venvance? Sim, Venvance não é uma boa medicação para tratamento de compulsão alimentar, não. Tá? Até pode ser utilizado em baixas doses. Uma bupropiona com naltrexona é uma boa. Tá? Mas claro, tudo varia ali do contexto do paciente. Tem muito efeito colateral, né? Tem. Meninos, então aqui está a perda média ponderal dos medicamentos. Tá? Olistat, cerca de 4 kg. Fentermina com topiramato, a gente não tem no Brasil, cerca de 8 kg. Tá? Bupropiona com naltrexona, 4,5. Liraglutida, cerca de 5. Semaglutida, cerca de 12. E tizepatida, na maior dose, no estudo original, 18,8 kg por média. Meninos, outro medicamento que eu falei é o topiramato. O topiramato é um anticonvulsivante, atua gerando saciedade, reduzindo a ansiedade. Ele é um bom medicamento na perda ponderal, porém, pode gerar redução de concentração, redução de atenção, sonolência, sedação. Também tem a limitação de não poder prescrever, né? Não ser indicado para quem já teve litíase alguma vez na vida. Tá? Então a gente não usa tanto. Só que aí estamos diante do cenário. O que eu posso fazer com obesidade no paciente do SUS? Porque eu quase não tenho ferramenta. Gente, SUS não tem medicamento. Não tem medicamento incluído na lista do SUS para obesidade. Isso é um absurdo. Para as doenças mais comum que diabetes.
Então, tipo assim, do SUS, é um tipo assim, vocês mais vão combinar, a gente pode escrever Polystat, é barato. Eu particularmente gosto de fazer um tratamento que é um pouquinho mais carinho, mas dá certo. Então, ok. Prescreve geralmente bupropiona 150 de manhã, e topiramato 100 a 150 à noite, você cobre o dia inteiro com saciedade. Tá? E não fica tão caro. Isso custa em média 80, 100 reais, que é bem mais em conta do que se for pensar no GLP-1, que vai custar, né, no mínimo uns 600 reais. Dá, mas mesmo assim a naltrexona fica cara. Não, Ele usa 150 de grupo e Duramat. 100 a 150, que é a dose assim, mais adequada. Mas é muito ruim. Isso. Duramat tá dançando. É, e a BUP cedo que ela coleciona. E claro, temos também o tratamento cirúrgico. Temos um que hoje em dia está sendo cada vez menos feito, né, que é o balão, né? E temos agora, né, a bariátrica. Para quem que a gente indica a bariátrica? Para quem tem MC maior ou igual a 40, ou IMC maior ou igual a 35 e comorbidades graves. Tem vários critérios que a gente tem que observar na indicação da bariátrica. Primeiro, tem que ser um paciente com mais que 18 anos. O paciente tem que ter feito tratamento clínico e ter falhado, tá, por pelo menos 24 meses de tentativa de tratamento clínico. Tem que compreender os riscos, então não pode ser drogaditos, alcoólatras, psicóticos, pacientes com demência grave. Tem que ser o paciente com risco cirúrgico aceitável. E claro, já devem ter ouvido falar que para fazer bariátrica tem toda uma burocracia. Vai ter que passar por acompanhamento psicológico, cardiovascular, pneu, endócrino, anestesiólogo com anestésio. Tudo para garantir que o paciente compreenda os riscos, porque as complicações da bariátrica são para a vida inteira. Gente, vou contar um caso muito triste para vocês. Eu conheci um paciente homossexual obeso e ele fez bariátrica. Sabe qual foi a complicação dele? Não sei bem como se deu, mas ele teve uma complicação, a perda de controle do esfíncter. Logo, toda vez que ele ia praticar sexo anal, o que acontecia? Ele evacuava. Isso acabou com a qualidade de vida desse menino. E ele era novo, tinha uns menos de 30 anos. E ele falava para ele, não queria nunca ter feito isso na minha vida. Fora os pacientes que acabam desenvolvendo o quê? Déficits nutricionais. A forma mais agressiva da cirurgia bariátrica é o que a gente chama de bypass gástrico com Y de Volks. Aqui, no bypass gástrico com Y de Volks, a gente pega o ângulo do estômago e sutura com o jejum. Dessa forma, o alimento não passa pelo estômago, nem passa pelo duodeno. Qual é a parte do intestino mais importante para a absorção de nutrientes? Duodeno. Está a parte proximal do duodeno. Então, logo, se eu não tenho meu duodeno para absorver, eu não absorvo ferro. Eu não absorvo as vitaminas. Então, quando a gente faz o Y de Volks, pode ter o quê? Hipovitaminose, anemias, disfunções neurológicas devido a essa hipovitaminose. Eu conheço muitos pacientes que vivem com várias complicações, que têm que fazer reposição de B12 direto, reposição de ferro direto. É um quadro muito, muito violento. E é para sempre. Por isso que hoje o de Volks quase não tem sido feito. Esse seu paciente que teve a perda do controle do esfíncter,
Não lembro, faz muitos anos. Teve alguma diferença de inervação, né? Faz muitos anos, eu não lembro qual foi a causa mesmo. Uns 4, 5 anos. Uma coisa nada a ver. Sim. Mas às vezes até pelo procedimento cirúrgico, eventualmente, pode ter tido disfunção local. Meninos, a Y de Hooks, tá? ou bypass gástrico, tá? Que é a cirurgia metabólica mais comum no passado, ela levava cerca de peso de 20 a 40%. Hoje em dia a gente tem preferido a gastrectomia, onde a gente faz o quê? Pega o estômago, vai ampliando parte do estômago. Em resumo, a gente reduz o tamanho do estômago, mas preserva o trânsito. Ainda continua passando por esôfago, estômago, duodeno, jejum e por aí vai. É menos agressivo, gera menos carência nutricional, porém a perda ponderal ela é menor. A perda ponderal é menor. Tipo aquele balão. Hã? O balão. O balão é uma terapia boa, só que o balão tem muita gente que apresenta o quê? Reganho de peso depois que tira o balão. Tá? Apesar que também a gastrectomia, você tem muitos casos de reganho de peso. Tá? Meninos, fazer o paciente perder peso é fácil. Fazer ele manter o peso que ele perdeu é difícil. Porque o nosso próprio corpo luta contra a perda ponderal. Se você tem ideia, a cada quilo que o obeso perde, o apetite aumenta em 100 quilocalorias. Ele perde peso, ele fica com mais fome. E o gasto energético corporal diminui 20 a 30 quilocalorias. Para eu manter a perda ponderal, aquela reeducação alimentar que eu fiz tem que ser para sempre. Então, se eu estabelecer uma dieta de 1.500 calorias, o máximo que eu posso é aumentar em cerca de 200 quilocalorias com alimentos de baixo teor de gordura, com verduras, com frutas. Tá? Para que aquele paciente não fique, né, eternamente restrito àquelas 1.500, eu posso permitir aí umas 1.700. Gente, a atividade física é essencial. Tem um estudo que fala que para cada quilo perdido, eu tenho que fazer cerca de 1 a 4 semanas de exercício físico para a sua manutenção depois que a meta for atingida. O recomendado é que a gente mantenha atividades físicas com gastos de cerca de 1.500 a 2.000 quilocalorias por semana pelo resto da vida. E claro, tem que ter estratégias comportamentais. Modificar os hábitos é muito importante. Só que tudo isso daqui é difícil de fazer. Então o que a gente acaba vendo muito na prática? O efeito sanfona. E eu costumo brincar que perder peso é um investimento melhor do que bolsa de valores. Porque você perde 8, você saiu da dieta, você ganha 12. É um investimento que se valoriza tanto e tão rapidamente que é impressionante. Nem esquema de pirâmide dá tanto ganho quanto recaída na obesidade. Então, senhores, o que eu quero deixar aqui para vocês hoje? Primeira coisa, eu quero deixar em vocês hoje, espero que essa visão tenha sido passada, que o tratamento com obesidade é um tratamento multidisciplinar. É um tratamento que tem que contar com psicólogo, nutricionista, médico, educador físico, no mínimo. Aí você vai ver quem é que consegue, de fato, clínicas onde tem sucesso na perda ponderal. Geralmente são clínicas multiprofissionais, claro, custam o olho da cara, né? Pelos R$2.000 por mês. E lá geralmente tem uma secretária que liga todo dia, que motivou o obeso,
Para quem faz esse obeso ficar engajado no próprio tratamento, isso é essencial. Segunda coisa, tenham em mente que a obesidade é doença. E a gente deve tratá-la como doença. Então, embora a gente ainda não consiga bater uma martelo e provar, mas tudo indica que obesidade depende mais da questão genética do que de escolhas individuais de fato. Você pode pegar duas pessoas com a mesma alimentação, uma pode ser obesa e a outra não. Tá? E hoje a gente tem descoberto muita coisa nessa área, inclusive a gente sabe que se a mãe for obesa, mais risco do paciente ser obeso. Sim. Se houver diabetes gestacional na mãe, maior risco de o filho ser obeso. Se você nasce com ganho de. Você nasce em extremos, baixo peso ao nascer ou GIG, gigante ao nascer, maior risco de você ser obeso. Então a obesidade é determinada por coisas que você não escolheu. Ninguém escolheu nascer GIG, FIG. Então por isso é uma doença que deve ser encarada assim. Existe muito moralismo no meu médico, né? Falar, ele tá obeso é porque quer. Aí tá assim é porque ele não adere. Tá? Eu, como pessoa que tem lugar de fala nesse tema, né? Eu acho que fica visível isso, né? Não precisa nem afirmar esse lugar de fala com muita força. Gente, eu experimentei durante a vida vários processos de perda e reganho de peso. E sei que é uma coisa muito além do que saber o que tem que fazer. Todo mundo aqui sabe o que tem que fazer. Agora, encarar um processo de perda de peso é um processo extremamente estressante e frustrante. Tá? Então, tratem o paciente de vocês com empatia. Conheçam e tenham, né, sempre em mão esses recursos farmacológicos. O recurso farmacológico tem que ser alinhado. Porém, o fator psicossocial, o tratamento integral do meu indivíduo é aquilo que é mais importante e essencial. Senhores, então é isso que eu tenho a falar sobre obesidade, tá? Estão aqui as referências, caso queiram procurar. E o slide, se vocês quiserem, vocês podem pegar. Tá bom? É isso. Muito obrigado. Uma ótima palestra. Acho que todo mundo aprendeu mais um pouco.